Evangelho de João, capítulo 3, do verso 22 ao 30. Quero convidar você para uma leitura alternada desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens testemunhado, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Juntos, convém que ele cresça e que eu diminua. Oremos. Deus, nós viemos dos nossos lares para esse lugar te adorar. Viemos para ouvir o que o Senhor tem feito na vida de pessoas. Viemos para consagrar ao Senhor daquilo que o Senhor tem nos dado, mas principalmente as nossas vidas. Isso acontece, Deus, quando a Tua palavra se torna aplicável em nossos corações. Só o Teu Santo Espírito pode fazer isso. E a Ele que nós clamamos nesta manhã, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já teve uma oportunidade na sua vida esportiva ou em qualquer área, de quase ganhar alguma coisa, por um pouco você ganharia aquele jogo, por um pouco você seria selecionado para aquele concurso, para aquele emprego, por um pouco o seu time seria campeão de alguma coisa, por um pouco. O por um pouco nos desespera, porque nos dá a sensação de que quase chegamos lá. Agora, abrir mão de uma vitória ou de uma conquista por uma determinação da equipe, só na Fórmula 1 que acontece. E aí a gente precisa voltar num personagem marcante da Fórmula 1, Rubinho Barrichello. 2002, GP da Áustria. A Ferrari tinha dois pilotos, Barrichello e Schumacher. Para preparar esses dados aqui, eu fiquei pensando no Natan o tempo inteiro, porque o Natan saiu, sabe tudo de Fórmula 1, né? Eu falei, ele vai me corrigir se eu errar. Então, acho que está tudo certo. Rubinho Barrichello e Schumacher, estão os dois ali, GP da Áustria, 2002. Rubinho está em primeiro lugar, um momento de muita emoção para brasileiro, né? Rubinho em primeiro lugar e a prova está terminando, faltando 8 voltas para encerrar o grande prêmio da Áustria. Rubinho recebe um comando. Rubinho, desacelera, Schumacher tem que ganhar. 8 voltas, e o próprio Rubinho, narrando essa história, ele diz que ele brigou com a equipe por 8 voltas, porque ele de forma alguma queria abrir mão do primeiro lugar. E ele diz que somente na última curva, ele desacelerou, Schumacher ultrapassou e foi campeão naquele GP da Áustria. E para quem se lembra, ou se você não se lembra, né, as notícias estão aí, basta você pesquisar, você vai ver que Schumacher ficou extremamente constrangido, porque foi muito nítido, patente para todo mundo. E Schumacher então entrega o troféu para Rubinho, fala para o Rubinho subir lá no pódio do primeiro lugar, e tudo isso sob muita vaia. E então, a partir daí, a Ferrari aprendeu e nunca mais fez isso, não é verdade? Não, não é não. 2010, Felipe Massa, e é bom que é só com brasileiro. Felipe Massa, grande GP da Alemanha, Alonso, o outro piloto da Ferrari,
os dois ali na mesma situação. Filipe estava ganhando, até que o engenheiro Bob Smedley manda um recado para Filipe. Esse recado se tornou a frase célebre desse GP: Filipe, Fernando é mais rápido que você. E aí o Filipe teve também que tirar o pé do acelerador e abrir caminho para o Fernando Alonso vencer o GP da Alemanha, porque ele tinha mais chance, né, de ser o campeão do campeonato todo. Abrir mão, ceder caminho, recuar, desacelerar, deixar de avançar, é algo que agride a nossa natureza. Porque nós somos treinados exaustivamente nessa cultura para ocuparmos os melhores lugares, para sermos aprovados em tudo que aparece. Nós acordamos e dormimos com a meta de nos destacarmos em alguma coisa. Nós nos aperfeiçoamos nas nossas áreas para que tenhamos condições de sermos talvez um dia reconhecidos por aquilo que nós fazemos. E quando nós olhamos para esse texto, nós perceberemos que é um texto que trata exatamente sobre isso, a disputa pelo primeiro lugar. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero falar um pouquinho com você sobre a vida de João Batista. João Batista foi um personagem. O João que escreveu esse evangelho foi João o apóstolo. Então nós temos dois Joãos aí e você não pode se confundir. Nós estamos no texto falando de João Batista, mas é o evangelho de João que o apóstolo escreveu que está tratando do assunto. João Batista foi um filho de sacerdote. O pai dele chamava Zacarias, a mãe chamava Isabel. E Zacarias e Isabel eram pessoas tementes a Deus, eram justos diante do Senhor, diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 6. Viviam de maneira irrepreensível. Os pais são modelo para os seus filhos, e Isabel e Zacarias eram modelos de espiritualidade para João, e João cresce nesse ambiente, tendo pais que têm referência de intimidade com Deus. Ele cresceu sabendo exatamente qual era o propósito da sua vida. Deus separou a vida de João para ele ser o precursor, aquele que viria a anunciar o Messias. E nós percebemos claramente que João foi educado, treinado pelos seus pais e pelo próprio Deus, para entender que a função dele era abrir caminho para que Jesus pudesse passar. Depois em casa, você leia com atenção o capítulo 1 desse evangelho, e você vai perceber as inúmeras vezes que se repete, e que o próprio João Batista mostra que ele sabe exatamente qual o propósito dele aqui na terra. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer para os seus discípulos que Jesus Cristo é o Messias. João 1, versos 19 e 20, ele vai falar para os líderes religiosos que ele não era o Cristo. A popularidade de João estava crescendo. Ele era um homem que temia a Deus e ele pregava a respeito da vinda do Messias, ele pregava sobre arrependimento e as pessoas se interessavam pela mensagem dele. Então já havia um grande grupo ouvindo, e não só ouvindo, mas que também se tornou discípulo de João Batista, né? Então João, ele tinha um movimento que chegou a incomodar a liderança da época, a liderança religiosa. E aí quando eles vão questionar a respeito de quem ele era, ele diz: eu não sou o Cristo. Ele sabia exatamente que não era a função dele ocupar o lugar do Messias. Ele, versículo 23 do capítulo 1, se identifica como um profeta que conclama a nação para o arrependimento. No verso 27, ele deixa claro que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que viria após ele, mostrando que Cristo estava numa posição muito mais elevada. No versículo 29 do capítulo 1, quando Jesus Cristo está passando, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 30 do capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é quem tem a primazia, Jesus é quem deve ser a prioridade absoluta, né? Não só de adoração, mas também naquele momento. E nos versos 32 a 34 do capítulo 1,
do batismo de Jesus, João diz que ele não o conhecia, não conhecia Jesus até aquele momento, mas Deus havia revelado que aquele a quem o Espírito descesse sobre ele, esse era o Messias. E quando o Espírito vem sobre Jesus, como símbolo da pomba, ali João identifica Jesus Cristo como o Filho de Deus, e ele mostra isso no capítulo 1, verso 34. Ou seja, irmãos, está muito claro para João Batista qual é o papel dele e quem é Jesus e qual a relação dele com Jesus. Assim como também nós devemos ter clareza na nossa vida. Quem somos? Qual o nosso propósito? Qual a nossa missão? Quem é Jesus para nós? Os papéis precisam ficar muito bem estabelecidos e identificados na nossa busca por Cristo, no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Mas, meus irmãos, ainda no capítulo 1, a gente vê no versículo 35 que 2 dos discípulos de João começam a seguir a Jesus Cristo. Essa história começa a ficar um pouco inconveniente, porque enquanto o outro é o outro e o outro está lá e o outro não te incomoda, tudo bem, não é? Mas quando o outro começa a desestabilizar a sua vida, isso de alguma forma faz você ter alguma reação. E o capítulo 1 já fala que 2 discípulos de João deixaram João e foram seguir a Jesus. E aí, o texto não fala mais dessa relação, o texto vai falar da festa das bodas de Caná, mostrando o milagre que Jesus fez ali, depois da purificação do templo. Jesus faz vários sinais e maravilhas, milagres em Jerusalém. Depois Nicodemos visita Jesus. Nicodemos era um líder religioso e Jesus vai explicar para ele o que significava nascer de novo. E depois Jesus fala da sua missão. A sua missão era salvar o homem, porque Deus veio ao mundo, né? Jesus vem ao mundo, né, e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está tudo muito claro. Aí o texto entra no versículo 22 dizendo: depois de tudo isso, depois dessa manifestação pública do ministério de Jesus, versículo 22, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Essa palavra batizava, ela é muito importante no texto, porque ela vai trazer para nós um concorrente, porque até o momento quem batizava era João. Agora os discípulos de Jesus também estão batizando. Ou seja, se só uma luz, se só um líder brilhava na nação de Israel até aquele momento, como profeta, agora nós temos um outro dividindo o trono. Nós temos um outro dizendo: eu também vim para batizar. E aí você começa a perceber no versículo 22 uma tensão. Jesus, quando o texto diz que ele vai para a Judéia, você pode ficar um pouco confuso, porque ele estava em Jerusalém. E Jesus saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, mas Jerusalém é na Judéia. Na verdade, o que os comentaristas nos dizem é que Jesus saiu de Jerusalém e foi para o interior da Judéia, para os povoados mais distantes da capital, né, para o ambiente mais rural. E Jesus ali está batizando. O versículo 23 diz: ora, João estava batizando. Olha que interessante. 22, os discípulos de Jesus estavam batizando. Versículo 23, João estava batizando em Enom. Enom era uma região, essa palavra significa muitas águas, era uma região que tinha várias fontes de água. Então João vai para essa região, Jesus vai para o interior e os discípulos de Jesus batizam, porque Jesus mesmo diz a palavra de Deus, Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. E aí nós começamos a perceber que há uma intenção do autor em mostrar um aparente contradição, existe uma tensão aqui no texto, né? João estava numa região, Jesus em outra. 2 líderes, 2 regiões, 2 batismos, 2 grupos de discípulos, 2 públicos. Então, se antes era 1, agora são 2. E o versículo 24, então, na sequência, diz: pois João ainda não tinha sido encarcerado. Todos nós sabemos que João Batista foi decapitado, mas aí você se pergunta por que esse versículo está aqui, né? Qual é o propósito da narrativa em colocar esse verso? Provavelmente o propósito do versículo 24 é deixar claro que tudo isso havia acontecido antes do ministério de Jesus na Galileia. Quando Jesus começa o seu ministério na Galileia, João Batista já havia sido encarcerado e decapitado.
E por que vocês acham que o autor coloca esse verso aqui? Porque os outros evangelhos não tratam dessa matéria, não tratam desse texto. Então a intenção do autor é dizer, olha, os outros evangelhos vão tratar do ministério de Jesus a partir da Galileia, como esse ocorrido aqui foi antes. Eu quero deixar claro para vocês que até esse momento João ainda não havia sido encarcerado, é óbvio, porque está falando que ele estava com um grupo batizando ali em Enom. Mas atenção, meus irmãos, ela é uma atenção muito clara, e ela vem à tona no versículo de número 25. Olha o que diz o verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito a purificação, ou seja, a tensão está aí posta. Existem dois grupos e agora você tem um judeu de um lado, os discípulos de João do outro. Alguns comentaristas vão dizer, não podem afirmar isso categoricamente, mas alguns vão nos dizer que esse judeu aqui era alguém que seguia a Cristo, né? Porque a tensão se dá por causa da purificação. Purificação aqui está diretamente ligado ao batismo de João, que era um batismo para arrependimento. Só lembrando, o batismo que os discípulos de Jesus estavam executando era um batismo semelhante ao batismo de João. Ainda não é o batismo cristão que nós temos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus vai instituí-lo só no final do seu ministério, ok? Então nós temos aqui um batismo semelhante ao outro, e a tensão é exatamente essa, porque já havia uma preocupação. Foram encontrados documentos no Mar Morto, na comunidade de Qumran, que discutia a respeito de quais eram os símbolos que contribuíam para essa questão da purificação, e um dos símbolos é exatamente o batismo. O batismo ainda é um sinal, um símbolo de uma purificação interna, e a discussão entre eles estava acontecendo. Agora, irmãos, a questão não é o batismo em si, a tensão aqui é exatamente por causa da figura de Cristo. Quem é esse que veio fazer sombra ao ministério de João Batista? Essa é a preocupação deles, né? Os discípulos de João, eles estavam inseguros, e eles estavam também confusos. Quem é esse que está aparecendo aí para trazer para ele a atenção? Eles são, diz o texto com muita clareza, eles são discípulos. Discípulos. O que é um discípulo? A palavra discípulo, a palavra discipulado, ela tem a mesma raiz da palavra disciplina. Qual é a relação de um discipulador para um discípulo? O discipulador é aquele que norteia as ações do seu discípulo. O seu discípulo traz o conteúdo, traz a informação, e o discipulador vai dizer como ele deve reagir diante daquela situação. É um treinamento, é uma disciplina, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Nós disciplinamos os nossos filhos, ou seja, nós discipulamos os nossos filhos para que eles consigam dar respostas corretas às inúmeras situações da vida. Então esse é o papel do discipulador. Quando João é o discipulador, ele tem ali em volta dele um grupo de discípulos. Quando nós temos os discípulos de Jesus, da mesma forma. Quando nós falamos que os membros da Igreja da Gávea são discípulos de Cristo, eles precisam checar as informações de Cristo e enquadrar as suas vidas de acordo com aquilo que eles percebem nos ensinamentos de Cristo. Isso significa discipulado. Então, os discípulos de João, eles revelam uma inconsistência doutrinária. Se tem algo que nos desestabiliza em alguns momentos da vida, se tem algo que promove insegurança em nosso coração, é fruto da nossa inconsistência doutrinária. Quando nós não estamos alicerçados nos elementos que sustentam a nossa fé, diante da provação, diante da dificuldade, diante de um segundo lugar, a gente pode se desestabilizar por completo. E o que nós temos aqui é um grupo de discípulos desestabilizados, porque um outro apareceu, eles sabem quem é esse outro, porque João já havia falado, mas eles estão desconfortáveis com a luz e com a projeção desse outro. Versículo 26 mostra isso. Eles vão até João e dizem para João: mestre,
aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tens dado testemunho, ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. A preocupação dos discípulos de João é: mestre, aquele que você falou que era o Messias, que o Cordeiro de Deus, que você disse que não era digno nem de desatar as sandálias, ele está tomando o seu lugar. Ele começou a batizar, ele está querendo disputar com a gente, ele está querendo expandir o mercado dele, tirar os nossos clientes. Jesus é tratado aqui como um concorrente, uma ameaça para o ministério de João. Carson vai dizer que é bem provável, Carson é um comentarista, que as palavras estão cheias de amargura e de ressentimentos. O conteúdo da afirmação desses homens é curioso, é interessante, porque eles falam, aquele que estava contigo, ou seja, eles sabem que havia uma ligação entre João e Jesus, de quem você dá testemunho. Dar testemunho é aquele que você projeta. Sabe qual é a impressão que nos dá o texto? É que João projetou Jesus, e os discípulos agora estão achando que Jesus está puxando o tapete de João. Por isso que eles vão até o mestre e dizem: olha, ele está querendo puxar o seu tapete, hein? Ele está batizando, ou seja, ele está exercendo o mesmo ofício, João, que você exerce. E aí eles usam uma hipérbole para mostrar que isso já tomou uma proporção incontrolável. E todos saem ao encontro dele. Ou seja, ele está fazendo isso, João, e todo mundo está indo atrás dele. Quem vai sobrar para a gente? O público está migrando para Cristo. Elementos religiosos inflando as vaidades do coração, é isso que nós temos. Elementos sagrados fortalecendo pecados arraigados. O que nós percebemos claramente aqui nos discípulos de João é que eles tinham um trabalho, eles tinham um ministério, mas eles não entenderam nada das palavras do evangelista. Eles não entenderam nada daquilo que João havia falado. E você percebe a mesma característica nos discípulos de Jesus. Jesus fala aos discípulos durante o ministério todo qual era o propósito dele, qual era o propósito da sua vinda. Quando chega no final do ministério de Jesus, os presbíteros, os discípulos, os presbíteros também são discípulos, quando chega no final do ministério de Jesus, os discípulos não entenderam nada, não entenderam nada. Nós temos dificuldade de entender o que Jesus está falando, e às vezes nós até entendemos o que Jesus está falando, mas a gente não consegue conectar isso com a nossa vida. É provável que muitos de nós aqui sabemos exatamente o que nós temos que fazer, mas nós não fazemos. Nós não conseguimos entender que a palavra de Deus é alguma coisa que deve transformar a minha vida, a nossa vida. Eu preciso acreditar plenamente no que ela fala. João tinha dito corretamente toda a doutrina para os seus discípulos, mas a atitude dos discípulos é uma atitude de quem não entendeu nada. Às vezes você vem aqui todo domingo e ao sair da igreja a sua atitude é uma atitude de quem não entendeu nada. Somos assim. Mas, meus irmãos, Jesus nos convida para o discipulado. E como discipulador que João é, ele ensina a doutrina da soberania. É fantástico. Diante dessa atitude dos seus discípulos, João, então, que é um discípulo de Cristo, vai ensinar como seus discípulos devem se comportar diante daquela situação. E no versículo 27 começa a resposta de João. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que João está dizendo é que o ministério de Jesus era um ministério que veio do céu, e se as pessoas estavam migrando para seguir a Jesus e para serem batizadas pelos discípulos de Jesus, é porque isso vinha do céu. O problema estava nos corações dos discípulos de João, e isso que precisava ser tratado. Ninguém pode receber algo que não esteja nos planos eternos, nos planos de Deus. E aí, meus irmãos, diante desse versículo, nós precisamos ter algumas reações. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada.
A primeira lição que nós tiramos desse versículo é que tudo que você tem foi dado por Deus. Tudo que você tem. Você provavelmente teve uma noite tranquila de sono, numa cama confortável, tomou o seu café, veio para a igreja e sabe para onde vai retornar agora, quando acabar o culto. Tudo isso é presente de Deus para você. Tenha um coração marcado pela gratidão. Gratidão, porque foi dado por Deus, mas às vezes nós somos tão mesquinhos, que nós nos atentamos muito mais àquilo que não temos e queríamos ter, do que àquilo que Deus tem nos dado. Vamos nos atentar às bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, a nossa saúde emocional, psicológica, espiritual, física, familiar. São tantas maravilhas derramadas por Deus nas nossas vidas. Mas outra lição, e talvez a principal lição desse versículo: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, é a respeito da inveja. Os discípulos de João estão tendo inveja de Jesus, porque todos estão migrando para o grupo de Jesus. E o que é inveja? Inveja é quando você não se conforma com o que Deus dá para o outro. Se todas as coisas que nós temos veio do céu, o que Deus deu para você veio do céu, mas o que Deus deu para o outro não veio do céu? Veio do céu, veio do céu. E às vezes nós nos sentimos incomodados com a profissão do outro, com o bem-estar do outro, com os recursos que o outro recebe, com aonde o outro mora, com o que o outro faz. Meus irmãos, às vezes, enquanto o missionário Davi falava aqui que comprou uma Nissan 7 lugares por $1.000, em vez da gente se alegrar com o missionário, fala: que bênção, isso é um milagre. Em 10, pagou em 8, pelo que eu entendi, em 7, 200, depois 6. O invejoso fala o quê? Gente, mas isso nunca apareceu para mim. Foi Deus quem deu para o Davi, então nós temos que nos alegrar. Foi Deus quem te deu. Existem pessoas que conseguem passar uma vida murmurando, sem contemplar as bênçãos que Deus tem dado. Você precisa se curar disso. Pare de olhar para o que o outro tem e se preocupar com a vida dele. Aprenda a agradecer o que Deus tem te dado. O discipulado de João começa por aí. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tudo que o outro tem foi Deus quem deu, tudo que você tem foi Deus quem deu. A honra e a glória seja a... Quando você implica com o que o outro tem, você não está implicando com o outro, mas você está implicando com Deus que deu. Deus que deu. Não foi isso que Jó disse? Quando ele perdeu tudo? Olha a consciência de Jó. Deus deu, Deus tirou, a Deus toda a glória. Consciência de que tudo que nós temos veio de Deus. Saia daqui com o seu coração grato, consciente de que o homem não pode receber coisa alguma se o próprio Deus não der. E saia daqui feliz também com o quanto Deus tem abençoado os outros, porque é Deus que quer dar, e quando Deus quer dar, não adianta você ficar nervoso. Como discipulador, João não só ensina a doutrina da soberania, que Deus controla tudo e todos e dá o que Ele quer para quem Ele bem entender, mas como discipulador, João sabe claramente acerca do seu papel. Versículo 28, vós mesmos sois testemunhas do que eu já disse. É como se João falasse: gente, eu cansei de falar para vocês, eu não sou o Cristo. Certamente os discípulos, por mais que João tivesse dito, eles ainda tinham um fiozinho de esperança, de que João fosse o Cristo. E ele fala: eu não sou o Cristo,
eu fui apenas enviado para ser o seu precursor. Eu sei exatamente qual é o meu papel, eu sei exatamente qual é a minha função, e eu sei que o meu ministério está se acabando, está terminando, até porque ele ainda não havia sido encarcerado, mas iria morrer, ou seja, a minha luz está diminuindo. Irmãos, o discipulado é isso, é quando você se propõe a diminuir a sua luz, para que Cristo apareça. Quem deve ser estampado na nossa vida não somos nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. Ele sim tem a primazia, Ele deve reinar absolutamente, e João ensina isso como discipulador. Jesus é que deve receber toda a honra e toda a glória. Como discipulador, João não apenas ensina a doutrina da soberania, não fala apenas a respeito do seu papel, que ele sabe exatamente qual é o seu papel não é ocupar o lugar de Cristo, e ninguém ocupa o lugar de Cristo, e não pensem que isso acabou aqui com os discípulos de João. Existem muitas pessoas se utilizando da igreja para ocupar o lugar que é de Cristo, e nós temos que nos atentar a isso, tanto a liderança religiosa, pastores, nós que estamos à frente, os presbíteros, mas também os membros. Ninguém é dono de nada na igreja, a igreja tem um único dono, o dono é Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória de verdade. Nós não podemos fazer como o apóstolo Pedro vai dizer, pessoas que manipulam o rebanho, pessoas que tratam o rebanho como se fossem deles, porque o rebanho não é nosso, e João quer deixar isso muito claro. E para deixar isso muito claro, João usa no versículo 29 uma figura de linguagem, ele usa um exemplo. Como discipulador, ele se alegra com Cristo, porque Cristo é o noivo. Olha o que diz o verso 29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente no casamento, e o ouve, muito se regozija, por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Imagina um casamento, e você é padrinho, você é um grande amigo do noivo, e você chega no casamento e você vê a noiva, e quando você vê a noiva, você sente raiva do noivo. Freud explica. Você foi apaixonado nessa mulher, e você não tratou essa paixão do passado. O que João está dizendo é que os discípulos dele estavam agindo dessa forma. João é só o amigo do noivo, ele não é o noivo é Cristo. A noiva é a igreja, ninguém se intromete nessa relação, ninguém se intromete, tem muita gente usando a igreja para ser o noivinho. Se a igreja é de Cristo, o único noivo é Cristo, Ele é o centro da igreja, não existe igreja do pastor fulano de tal. Não existe igreja onde só tem uma figura religiosa como sendo a autoridade máxima daquele lugar. Por isso que João coloca no primeiro ponto a firmeza doutrinária. Você precisa estar firme na palavra. Nós percebemos esses movimentos no país acontecendo de diversas formas. Pessoas sendo proprietários de igreja. Só existe um noivo. E esse noivo pagou muito caro pela noiva, ele morreu pela noiva, ele deu o sangue dele pela noiva. Então não tente mexer com a noiva, vai dar errado. Mas isso serve não só para grandes líderes religiosos, isso serve para nós também. Você tem que ter zelo pela casa de Deus, você tem que exercer os seus dons e ministérios na casa de Deus, mas não é porque é sua, é dele. A semana passada nós tivemos as posses. A diretoria da UPA não é dona da UPA. A diretoria da SAF não é dona da SAF. Os líderes de ministérios não são donos dos ministérios. Essa igreja tem dono. E o dono dela chama Jesus Cristo. E vou dizer outra coisa importante para vocês. Nós somos os pastores dessa igreja. E se vocês verem que nós não estamos andando de acordo com o Supremo Pastor, a Bíblia dá permissão para que vocês nos exortem em amor.
não tem ninguém aqui intocável. O único que é intocável é Jesus Cristo. Só a Ele a honra, só a Ele a glória, só a Ele a adoração. Essa igreja vai se manter viva se esses valores ficarem firmes nos corações de cada um dos seus membros. E João termina com um versículo profundo, marcante, que agride a nossa alma egocêntrica, quando João diz no verso 30 para os discípulos dele e para nós também hoje: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém aqui, no grego, é uma palavra mais forte do que no português. É como se João dissesse: é necessário, ou é um dever. O inglês traduz melhor, é um dever. Cristo deve crescer. Ou seja, é vontade determinada de Deus que Cristo cresça e a gente diminua. O ano está começando. E a proposta mais importante para nós nesse ano precisa ser: Cristo, ocupe o pódio do meu coração. Para isso você vai ter que tirar o pé do acelerador. E tirar o pé do acelerador. Tirar o pé do acelerador. Pergunte Rubim. Pergunte Felipe Massa. Porque nós somos pessoas aceleradas, prontas para dar as respostas, prontas para resolver os problemas. Somos uma máquina de solução, e somos treinados o dia todo, o tempo todo, a semana inteira, para poder resolver um monte de questões que nos cercam. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje: desacelera, para. Não dá para parar, Senhor, olha aí, eu tenho que ganhar, eu estou focado no pódio. Desacelera. Às vezes Deus faz com a gente a função das equipes da Fórmula 1. Fulano, tira o pé, Jesus é mais rápido. Não dá, eu vou não. Tira o pé, desacelera. Aquietai-vos e sabei, aquietai-vos. Para, calma. Cristo está passando, desacelera. Não, Senhor, mas a minha vida, a minha reputação, são as minhas conquistas, é a minha vez agora. Desacelera. Tira o pé do acelerador. A nossa dificuldade de oferecer o primeiro lugar dos nossos corações não é menos difícil do que a de Rubinho Barrichello ceder para Schumacher ou Felipe Massa ceder para Alonso. O discipulado cristão é um convite para desacelerar e abrir mão, abrir passagem para que Cristo reine na nossa vida. A prova disso ocorre quando abrimos caminho, não só para Cristo, mas para o próximo. Porque talvez todo mundo aqui diz: estou pronto, Senhor. Estou pronto para fazer Cristo o centro da minha vida. Aleluia. E colocar a sua mulher no pódio, em primeiro lugar, você está pronto? Não, aí não. E colocar pessoas que estão ao seu redor, que às vezes são rivais numa competição. Pessoas que você não queria, em hipótese alguma, que elas estivessem sobre você, ou numa posição elevada. E você ali, competindo com elas. E aí Jesus manda uma voz de comando para você: tira o pé do acelerador. Não, Jesus, com essa não, com o Senhor eu tiro, aleluia, não, mas com essa eu não tiro. E Jesus te diz: desacelera. Pastor, mas isso não é evangelho. Não é evangelho. Quem quiser ser o maior, vocês completam para mim, por favor. Vou tentar de novo, hein? Quem quiser ser o maior, os últimos serão, maior é o que serve. Isso é evangelho. Por isso, desacelera. Nós não fomos chamados para sermos o centro, nós não fomos chamados para ocupar os principais lugares, nós não fomos chamados para subir no pódio.
fomos chamados para servir. Ah, pastor, mas se Deus me deu a oportunidade de ocupar uma posição importante, ocupe com um coração de servo, porque, como o próprio evangelista João disse, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for. Então, se Deus colocou você numa posição de destaque para exercer uma determinada função, não deixe de ter um coração de servo, porque Deus pode tirar você dessa função a qualquer momento. Coração de servo é dizer: importa que Cristo cresça e a gente diminua, para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor sabe da resistência que nós temos em atender a Tua voz quando ela diz: tira o pé do acelerador, aprenda a confiar, tira o pé do acelerador, descanse, tira o pé do acelerador, entrega, tira o pé do acelerador, siga os meus passos, porque eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Querido Deus, às vezes nós entramos no jogo desse mundo, achando que temos condições de resolver todas as questões, de trazer solução aos problemas que nos cercam, esquecemos de confiar e descansar, assim como João Batista fez. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia quem ele era, ele compreendia a sua missão, e ele simplesmente confiava e descansava. Que o Senhor também faça isso com os nossos corações, que o Senhor nos ensine, Deus, a ter gratidão verdadeira por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tire de nós o incômodo com as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dos outros, pelo contrário, como João nos ensina, que nós nos alegremos. Oh Deus, transforma o nosso coração, para que assim como João Batista, nós sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, que se esvaziam para que Cristo seja glorificado em nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.